Quem acompanha os vídeos aqui do canal já deve ter percebido que mesmo quando eu não gosto de um filme, ainda assim eu procuro algo de bom nele. Eu acredito que sempre que a gente assiste a um filme, isso pode ser uma experiência produtiva. Foi pensando nisso que eu assisti ao filme Infinito. Eu vi que o filme tinha péssimas críticas, uma nota muito baixa, tanto no Metacritic quanto no Rotten Tomatoes, e aí eu me perguntei, será que é tão ruim assim? Normalmente eu faço isso como uma forma de me desafiar. Assistir um filme que toda crítica diz que é ruim, com o objetivo de talvez encontrar algo bom ali. Talvez eu tenha uma visão um pouco otimista em relação ao cinema, porque eu, como diretor e roteirista, sei o quanto é difícil fazer um filme. Então só o fato de o filme ter sido realizado, ter sido finalizado, já é um feito e tanto. Mas eu tenho que admitir que dessa vez os meus argumentos caíram por terra, porque já fazia muito tempo que eu não assistia um filme tão horroroso. Nesse filme, o Evan McCauley, interpretado pelo Mark Wahlberg, é assombrado por visões de vidas passadas. Ele tem lembranças de outras épocas e sabe fazer muitas coisas que ele não sabe como aprendeu. Na adolescência, ele foi diagnosticado como esquizofrênico e passou a reprimir essas visões com medicamentos. Um dia ele se envolve em uma treta que acaba fazendo com que ele descubra que ele não é louco. Ele, na verdade, se chama Henry Stradley e faz parte de um grupo de pessoas que reencarnam e mantêm as memórias das vidas passadas, o que faz com que elas acumulem experiências e habilidades que adquiriram em outras vidas. Esse grupo de pessoas é conhecido como Infinitos e se dividiu em dois grupos. Um deles, os crentes, que querem manter esse grupo da maneira que sempre foi, e o outro, os nihilistas, que cansaram desse ciclo eterno e querem acabar com ele. E a maneira que eles encontraram de atingir esse objetivo é usando um artefato super poderoso que vai acabar com toda forma de vida na Terra, já que se não houver nenhuma vida, não tem como ninguém reencarnar. O filme já começa explicando todo o plano de fundo da história da pior maneira possível. Aquela narração em off, resumindo um monte de coisas e deixando tudo menos interessante. Só que não é só isso. Quando o protagonista encontra os Infinitos, ele é levado até a base deles e tudo mais, tudo aquilo que já foi explicado no começo do filme é explicado de novo. Ou seja, aquela explicação do começo foi completamente desnecessária. Era só esperar alguns minutos que a explicação viria naturalmente com o desenrolar da história. Mas ok, vamos prosseguir. Esse filme tem muita coisa ruim. Mas talvez o maior problema de todos seja o emaranhado de plágios que ele vira. O filme é basicamente um monte de pedaços de outros filmes que foi jogado ali de qualquer maneira na esperança de que surgisse algo bom. Sabe quando a gente é criança e a gente pega vários pedaços de massinha de modelar colorida e todas elas são cores bonitas e tal, aí a gente mistura tudo achando que vai ficar lindo e no final fica parecendo uma bola de cocô. Foi exatamente o que aconteceu com esse filme. Absolutamente tudo nele foi descaradamente copiado de outros filmes. A gente pode começar pelo nome do protagonista, por exemplo, Macaulay. Isso não soa familiar? Um guerreiro imortal chamado Macaulay? Não parece um pouco, talvez, com um certo guerreiro imortal chamado MacLeod? Talvez seja coincidência, mas será? Porque ao longo do filme a gente tem perseguições insanas de carro no estilo Velozes e Furiosos, uma máquina de relembrar vidas passadas, tipo Assassin's Creed, um protagonista chamado de O Escolhido, que é levado para treinar as suas super habilidades e que mais tarde no filme descobre de uma maneira muito conveniente que além de tudo ele também tem uns poderes sobrenaturais que não tem relação nenhuma com todo o resto da história. Também tem algumas tecnologias no estilo Minority Report, tem um momento espiões charmosos saindo do carro de luxo e entrando no cassino no estilo 007, tem também uma cena totalmente retirada do filme A Origem, um vilão que quer aniquilar todos os seres vivos fazendo eles virarem poeira, como nos Vingadores. Uma forma que os nihilistas encontraram de matar os Infinitos de maneira que eles não possam reencarnar, assim como acontece no Altered Carbon. Tá, mas peraí, o plano do vilão não era acabar com toda a vida na Terra pra parar de reencarnar? Se ele encontrou uma forma de matar os Infinitos e impedir que eles reencarnem, por que ele não faz isso com ele mesmo? Bom, a princípio, o filme dá uma desculpa para isso. Como é que funciona? Eles criaram uma arma chamada Dethroner, que em português é algo como destronador. Eu admito que o nome dessa arma talvez tenha sido uma das únicas coisas que eu gostei um pouco nesse filme, já que é talvez a única coisa que faz um pouco de sentido nessa confusão toda. O que é irônico, já que esse nome acaba sendo motivo de deboche dentro do filme. Mas enfim, o Dethroner tem uma tecnologia que faz com que a consciência do Infinito atingido por um disparo dele seja transferida para um tipo de servidor onde todas as consciências em forma digital ficam aprisionadas. Ok, nada faz o mínimo de sentido,
Mas se é nisso que eu tenho que acreditar para que o filme possa prosseguir, então beleza, vamos adiante. Só que para todo lado que se olha nesse filme, se vê um problema brutal. As atuações são terríveis, o vilão é completamente exagerado, tudo que ele faz é sempre uma tentativa de simular aquela personagem explosiva, tipo vai e volta, de um antagonista que em um momento é calmo e educado e no outro momento tá gritando, perdendo o controle. Aquela insanidade imprevisível que a gente vê em personagens como o Coringa, do Heath Ledger, por exemplo, e a cada aparição do vilão, a gente fica cada vez mais incrédulo desse personagem. Eu não tô dizendo que o ator é ruim, eu já comentei em outros vídeos sobre como existem muitos elementos que podem atrapalhar a atuação e que isso nem sempre é culpa do ator. Ainda usando o exemplo do Coringa, a gente pode pensar no Coringa do Jared Leto, por exemplo. Ele é um grande ator que entregou performances impressionantes, como no Clube de Compras Dallas, por exemplo, mas no papel do Coringa do Esquadrão Suicida, do David Ayer, ele foi muito criticado, justamente por todo o conjunto do filme que deu errado desde o começo. Tem muitas pequenas coisas que eu ainda podia citar. A gente tem uma relação extremamente confusa entre os personagens. A gente descobre que o protagonista tem um nome real, alguns chamam ele por aquele nome, outros continuam chamando ele pelo nome que ele tem nessa encarnação. E mesmo depois que ele parece recuperar todas as memórias das vidas passadas, o filme nunca nos mostra realmente uma mudança na personalidade dele. Tem também uma série de personagens periféricos que o filme faz menção de incluir como personagens importantes, mas que acabam não se desenvolvendo e ficam perdidos nas bordas da trama. Eu sei que não faz muito sentido chutar cachorro morto. Toda crítica já detonou esse filme de todas as formas possíveis, então realmente, pra que eu tô aqui? Por que eu tô falando mal desse filme? Todo mundo já fez isso. O ponto é que quando eu vi a sinopse do filme, eu realmente achei que podia ter algo bom ali. Principalmente nesse conflito dos nihilistas, eles têm o objetivo de acabar com esse ciclo, talvez porque a vida eterna possa ser um sofrimento. Tem espaço para um debate filosófico sobre a finitude bem interessante ali. Claro que não seria nada de completamente inovador, a gente já viu esse tipo de coisa desde filmes mais enraizados na psicologia e na filosofia, como os filmes do Bergman, por exemplo, como os filmes do Tarkovsky, até filmes que aparentemente não teriam um debate filosófico tão intenso, mas que de certa forma nos apresentam sim argumentos interessantes quanto a isso, como acontece numa entrevista com o Vampiro, por exemplo. Eu não sou nenhum ditador de leis, eu não vim aqui para dizer não assiste esse filme porque ele é ruim, eu tô aqui dizendo que o filme é ruim, mas essa é a minha opinião. Claro que ela é embasada em alguma teoria, eu estudei para desenvolver um olhar um pouco mais crítico em relação à narrativa, em relação à linguagem cinematográfica, ao roteiro, ao argumento, a tudo que se relaciona à parte um pouco mais técnica da construção cinematográfica, mas nem todo mundo tem interesse em fazer essa análise tão profunda de um filme. Eu sempre digo que tem pessoas que gostam de cinema e tem pessoas que gostam de assistir filmes. Então talvez tenha gente por aí que vai acabar gostando desse filme. Talvez a gente possa aprender com tudo isso que ninguém deve achar que uma crítica àquilo que a gente gosta é uma crítica diretamente a nós. E que a gente pode sim gostar ou não gostar de algo, e isso só diz respeito a nós e aos conteúdos que a gente consome. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu achei que esse vídeo não seria muito longo, mas eu acabei entrando em questões que eu não imaginava que entraria quando eu comecei, mas eu espero não ter viajado muito. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se gostou, deixa um like para dar uma força pro canal. Se inscreve também para acompanhar os próximos vídeos que vão sendo lançados. E até a próxima. Valeu!